comuns demonstram como o nosso funciona. Uma coisa assim, o livro. É de 2020 o livro dele. Quem curte esse tema, sugiro ler. Depois eu te mando também se quiser ler. Ele mostra exatamente isso, que essas pessoas, cara, pelo fato do pré-frontal dela ser meio mais inativo, elas conseguem fazer associações que você nunca faria. Cara, isso é interessante. Não tem como, cara. Elas conseguem ver pinturas que você jamais imaginaria. E o estado de alucinação é um estado é um estado criativo. Por exemplo, esse outro neurocientista que eu falei, o Huberman, ele tem um vídeo que ele fala que quando você tá numa transição entre sono, você tá meio que dormindo, cara, você tem meio que umas alucinações, sabe? Às vezes eu tô conversando com um esquilo do nada. E às vezes você faz assim, sabe? Sim. Cara, ali você tá num estado de hipercriatividade. O que esse cavalo tá falando comigo? É o BoJack Horseman. Aí Por isso que o cara fez o negócio. Por isso que saiu a série. Então, assim, esse é um estado de super motivação, de super criatividade. E você... E, cara, agora que você sabe disso, você pode usar isso. Experimenta uma semana, 2. Organiza no seu dia um momento pra você ficar ocioso. E fica meio que ligado se você tá gerando algum padrão de pensamento que você antes não tava. A meditação é isso? Depende. Existe a meditação clássica, que é você não pensar em nada. E existe uma meditação que é muito baseada em evidência, que inclusive está se transformando num processo terapêutico independente, que é chamada de mindfulness. Muita gente está falando disso aqui, inclusive. Que é uma meditação que os estudos mostram que aumenta a atividade do pré-frontal, diminui do sistema límbico. Você sabe como funciona? A mindfulness? O cara me falou que ele ficou olhando pro relógio, assim. Pode ser. Olhando o relógio passar e até que segundo ele aguentava. E aí ele foi fazendo isso e foi melhorando. Pode ser. A meditação mindfulness é uma meditação guiada no aqui e no agora. Então, existem vídeos no YouTube onde uma pessoa guia a sua meditação, a sua atenção. E é exatamente aquilo que a gente fez antes. Presta atenção. Eu recomendo muito para os meus pacientes para a hora de dormir. Porque na hora de dormir é complicado, né, cara? A indução do sono é muito difícil porque os pacientes geralmente fazem o que não é para fazer. Que é chegar perto de dormir e pensar que não vai conseguir dormir. Não consegue dormir antes, cara. Aí ferrou, como é que você vai dormir? Isso é foda, né? Pô, eu tenho que dormir agora. Tem que dormir. Outra coisa muito errada que os pacientes fazem é acordar de madrugada e olhar a hora. E aí, se vocês têm insônia e vocês acordam de madrugada, não olha a hora, cara. Porque daí você faz um cálculo. Sim. E quando você tá fazendo um cálculo, o seu pré-frontal ativa e o seu sono ferrou. Sim, é verdade. Às vezes eu acordo e eu vejo, 3 da manhã, daqui 2 horas é 5, fudeu. Não faz mais isso. Acorda de madrugada e não olha a hora. Fala assim, eu vou voltar a dormir que é 9 da noite. E fechou. Entendi. Então, o Mindfulness faz o quê? Em vez do paciente direcionar, porque a nossa atenção é negociável. Então, o Mindfulness, ele direciona a sua atenção para algum lugar específico que não vai te causar ansiedade. Então, eu faço muito Mindfulness. Você bota um fone de ouvido, bota o áudio e a pessoa ali vai guiar a sua atenção. Vai falar, agora eu quero que você preste atenção na dobra do dedo do seu pé direito. Agora eu quero que você suba pro seu tornozelo. Isso e mapeie a sua canela. E, cara, e aí, em um momento específico, eu sei que você tá tentando tirar a sua atenção pra outra coisa, mas volta pro seu joelho. Isso é muito foda. Cara, quando você vê, você tá dormindo, bicho. Por quê? Porque você não tá pensando em nada que te preocupa, você tá pensando no seu joelho. Então, por algum momento, a sua atenção não está no passado, numa coisa que você fez e se arrepende, ou deixou de fazer e se arrepende, e não tá no futuro, por uma coisa que virá acontecer e você tá preocupado. A sua atenção está no aqui e no agora, no seu tornozelo. E você vai dormir, você apaga e nem percebe. E a meditação de não pensar em nada não é tão efetiva? Cara, pode até ser. Eu não leio muitos estudos nesse sentido dessa meditação, mas é muito difícil não pensar em nada, né? Não pensa no. Na verdade, pensa no elefante. Eu me comuniquei mal aqui, porque os caras falam que não é pra não pensar em nada porque não existe isso. Né? É aceitar os pensamentos e aí simplesmente observar eles e ver pra onde eles vão. Pode ajudar. E se desassociar daquele pensamento. Existe uma técnica dentro da terapia cognitivo comportamental que a gente chama de desapego consciente dos pensamentos. Então, quando vem esses pensamentos automáticos que a gente conversou de que vai estar tudo errado e que o podcast está indo mal e que sei lá o quê, se você não consegue, ou que eu sou uma pessoa péssima e não consigo fazer as coisas direito, se você não consegue buscar evidências contra esse pensamento, você pode tentar desapegar conscientemente dele. O que significa isso? Eu sei que você está aqui, pensamento,
seja bem-vindo, fica na sua aí, mas eu vou fazer minhas coisas. A supressão do pensamento não funciona. Isso exatamente. Você querer, eu não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Não vai. Isso é um erro que muitas pessoas fazem quando começam a meditar, né? Muitas pessoas falam isso pra mim quando começam a meditar. A minha namorada, ela diz que ela não consegue meditar porque ela fala assim, daqui a pouco eu tô pensando no trabalho e tô pensando em academia. E eu falo, não, aceita esse pensamento e vê pra onde ele vai e relaxa. Mas a Mindfulness é sensacional, cara. Tenta começar. Depois eu posso te mandar um link do YouTube de um áudio que eu mando pros meus pacientes. Você mapeia seu corpo. E isso te dá E os estudos mostram que diminui cortisol, diminui adrenalina, você entra num estado de mais tranquilidade. Foda. É muito sensacional, cara. Eu te perguntei isso porque a gente tava falando do tempo ocioso em relação à criatividade, né? E eu acho que a meditação deve melhorar esse aspecto da criatividade também. Mas é uma coisa que tu falou que tu disse que a meditação, ela melhora o funcionamento do córtex pré-frontal, né? É esse o negócio. Mas ao mesmo tempo, a criatividade tá ligada a desligar o córtex pré-frontal. E também a gente falou que as pessoas estão indo mais pro meio do cérebro, que é onde tá o negócio mais animalesco, mais prazeroso, e a pessoa vira um animal. Eu vi meio que uma confusão aqui nas informações, porque ao mesmo tempo que desligar o pré-frontal, desligar entre aspas, te deixa mais criativo, também pode te levar pro estado animalesco. Então tem um caminho muito... Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Pra você fazer essa pergunta, você provavelmente ficou prestando muita atenção no que eu falei, né? Sim. Quando você estava prestando atenção no que eu falei, o mundo em volta não parece que desapareceu um pouco? Sim. Você não ficou com foco em mim e esqueceu do em volta? Por exemplo, você estava vendo isso daqui antes? Agora... Não, antes. Porra. Antes. Não sei se eu estava vendo. Exato. Não sei. Você estava focado em mim. Isso é foco. Foco é você direcionar sua atenção a um objetivo específico e tentar entendê-lo. Esse tipo de foco que você teve agora para entender esse raciocínio e elaborar essa pergunta, que é uma pergunta complexa e que demanda você ter entendido, esse tipo de foco é o gatilho para neuroplasticidade. Então, provavelmente, esse raciocínio que a gente fez, você não vai esquecer. Você vai lembrar. Daqui uma semana, daqui um mês. E se você reforçar, daqui umas 2 semanas vai fixar mais. Isso é foco. Isso provavelmente alterou alguma circuitaria no seu cérebro para armazenar essa informação. Tá dando minha cabeça. Se você estivesse viajando na maionese aqui, você não ia aprender isso. Caralho. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, o córtex pré-frontal é uma faca de 2 gumes. Geralmente a meditação ela é muito indicada, a mindfulness, para pessoas que têm muita ansiedade. Então essa muita ansiedade ela pode estar sendo manifestada pelo sistema límbico, pela parte mais animalesca, mas pode também estar sendo a criação, por exemplo, a criação dessa ansiedade que está aumentando a atividade do sistema límbico pode ser o córtex pré-frontal. Por quê? Porque ele é um simulador. Aí a pessoa não consegue dormir porque tem uma prova na faculdade daqui 3 semanas. E fica mal, tem que ir na prova, tem que estudar, tem que não sei o que, tem que não sei o que. Aí ela faz uma meditação mindful, diminui essa atividade simulatória deletéria do córtex pré-frontal e ela acalma um pouco mais. E na parte da criatividade, na realidade ela ajuda, a meditação ajuda pelo fato de você conseguir controlar melhor a atividade do seu córtex pré-frontal. No sentido de você entender melhor como desligar e como ligar ele, ou como aumentar e como diminuir a atividade. Porque a meditação mindfulness, os protocolos mostram que você tem que treinar com o tempo. No início, você vai mapear seu corpo, você para nos joelhos, você ou já cansou ou não quer mais fazer. Em 2 minutos. E depois você fica 20 fazendo. É um treino. Então, só pelo fato de você se submeter a essa paciência, a esse trabalho, você já consegue também modular a atividade do seu cérebro para conseguir estar ali. Porque é isso. A grande jogada da performance, da motivação e da atividade humana é você conseguir, por isso que eu falei do fisiculturista lá, é você conseguir atrasar uma recompensa e mesmo assim continuar lutando por ela no aqui e no agora.